Esse aqui é o carro mais legal que a Fiat vende no Brasil e eu posso te provar. É o Cinquecento elétrico. Esse carro tem muita história para a gente poder contar. Hoje, no Brasil, só vendido na versão elétrica, com esses faróis em LED, esse visual que é quase orgânico, né? Parece um ser vivo, parece um bichinho. E eu acho esse carro extremamente simpático, além de muito prático, embora caro para o nosso mercado. Esse carro traz uma história de muito sucesso da Fiat em fazer carros citadinos, carros pequenininhos, e o Cinquecento é essa expressão. Na Europa, você pode comprar ele na versão híbrida, que inclusive não vai sair de linha, e nós temos aqui somente a versão elétrica no Brasil. E eu já mostrei esse carro aqui quando teve o lançamento dele, tem o vídeo aqui, vou colocar na descrição, quando lançaram o Cinquecento aqui no Brasil. Eu peguei uma cor verde diferente, né? Mas eu acho que a cor branca, o latte, né, como dizem os italianos, é a expressão perfeita, né, que reforça o desenho do carro, eu acho mais bonito, eu acho que tem tudo a ver com a história dele, né? Quando esse carro chegou, ele tinha na faixa ali de 3 metros de comprimento, 1,84 de entre-eixos, rodas aro 12, bem pequenininho, e um motor de 13 cavalos. E aqui a gente vê, mais de 60 anos depois, né, quanto sucesso que esse carro já não faz. Ele ainda tem alguns elementos da primeira versão, né, esse friso aqui, ó, do Cinquecento, esse friso que vem por toda a parte dianteira, a grade fechada por ser um carro elétrico, o farol redondo, ainda inspirado no primeiro modelo. Você vê que o desenho dele, como conceito ele é exatamente a mesma coisa. Pode ter crescido, ficado mais alto, claro, evoluiu, mas o conceito de desenho é exatamente a mesma coisa. A traseira de hatchback, também ali a traseira quase que uma linha reta, mas ele é arredondado, bem bonitinho. De fato não é um carro grande, não é um carro para quem tem uma família, um carro só ter esse carro. Ele vem aqui com o cabo elétrico, né? E ele tem esse porta-malas bem pequenininho, mas aqui você tem uma ideia do que é o conceito do Cinquecento, né? Um carro citadino, um carro pequeno, um carro para 4 pessoas, mas na verdade é para 2, com conforto, né? Mas o desenho dele ainda extremamente fiel ao conceito original dos anos 50. Como charme aí tem de série, né, desse carro, você vê aqui, ele tem o destravamento aqui elétrico, né? Aqui a gente realmente tem contato com a realidade do Cinquecento, que é um carro bem pequenininho, mas olha esses bancos de couro escrito Fiat em relevo, né, como que encaixado, né, muito legal. Eu acho realmente charmoso. Quando você puxa o banco para cá, ele já solta no trilho e aí depois você volta ele para trás para facilitar o ingresso aí de uma pessoa que vai atrás. Aqui a gente tem o painel dele, que é preto com branco, né, nessa combinação de cor. Painel dele digital e a multimídia ali. E diferente de outros carros de entrada, né, na Europa, ele nunca foi um carro de entrada. O Cinquecento teve versões, o Sport, versões até ali com a capota conversível. Ele sempre foi um carro que também teve o seu apelo esportivo. Tinha o Cinquecento Abarth também, todos esses carros que eram modelos mais caros, mas tinha versões de entrada, como o Econômica, por exemplo, bem dos anos 50, era uma versão simples desse carro. Hoje ele já é posicionado como um carrinho assim de uma pessoa de classe média que tem uma grana e pode ter um carro elétrico na Europa. Até lá ele é um carro mais caro, super bem equipado, alguns easter eggs assim bem legais, né? O Made in Torino aqui, ó, por exemplo, Made in Torino. Aqui tem outro easter egg, aqui também, ó, que é a silhueta da cidade ali, né? Bem legal. Aqui é o câmbio, para você ter ideia, como é bem charmoso. Ele não tem console central, ele tem os botõezinhos aqui, ó, são os modos de condução, o volume e o travamento do freio elétrico, né? E uma coisa bem legal é que ele tem, os antigos tinham teto de lona, né? Esse aqui, ó, não é elétrico e não é um teto solar, mas é um teto, ó, de vidro. É um teto de vidro que tem um encaixezinho ali, ó, mas é muito bem feito, carro bem legal, realmente bem legal. E uma única coisa que eu não gostei é isso aqui, ó, para você abrir a porta, o destravamento é elétrico. Eles fizeram isso porque a porta é muito grande, né, e ela pesa um pouco para abrir. Então, pensando no público feminino também, ela é uma porta mais pesada, né? E eu não gosto porque um dia isso aqui pode dar problema. Mas é um detalhe aí charmoso, né? Você também pode abrir ele fisicamente, ó, por aqui. Então não é só o elétrico, você pode destravar ele aqui embaixo,
abre normalmente. Vou ligar aqui e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu achei sobre esse carro, andando com ele 10 dias, maravilhoso, adoro esse carro, realmente. Eu me sinto muito à vontade por gostar tanto de carro antigo. E esse carro, depois que eu mostrar um pouco do que ele é, eu vou mostrar 6 curiosidades que provavelmente você não sabia a respeito do Cinquecento elétrico. Então a primeira curiosidade é que o Dante Giacosa tinha coordenado a produção ali do Topolino, né, o Cinquecento Topolino, há muito tempo atrás, e ele ficou encarregado de fazer o projeto desse carro, que deu muito certo. O Cinquecento foi apresentado em 1957, então era um carro já que os italianos já estavam esperando, né, a Fiat não escondia esse projeto. Então o Dante Giacosa, que foi o líder aí do projeto do Cinquecento, né, chamado ali na época Nuova Cinquecento, porque ele era a mesma mecânica ali de 500 cilindradas do Topolino, e ele chamou o Giovanni Torrasa, que foi o cara que fez o desenho desse carro ali em 1957. Então essa é a primeira curiosidade desse carrinho aqui. Outra curiosidade interessante, esse carro aqui ele foi lançado pela televisão, pois é. No Brasil a televisão estava começando ali em 1957, pouquíssimas pessoas tinham acesso, mas na Europa a televisão já estava bem difundida. E esse carro teve uma transmissão ao vivo, direto da fábrica de Mirafiori, e o Giacosa, que era um cara que gostava, né, de aparecer nas câmeras e tal, ele deu uma entrevista ao vivo da linha de montagem, explicando o conceito desse carro tão legal. Outra curiosidade desse carro é que a primeira versão, a primeira mecânica do Cinquecento, era uma mecânica que na verdade não tinha 500 cilindradas, ela tinha 479 cilindradas com um motor traseiro, então eram 480 cilindradas, com um motor traseiro de 13 cavalos. Só que era um carro levinho, né, um pouco mais de 500 quilos. E esse carro tinha uma eficiência para a época impressionante, câmbio de 4 marchas, não sincronizadas, por isso que arranhava, e ele chegava a mais de 22 km por litro na estrada e chegava até 85 km por hora, 85 km a hora, como se dizia na época. Era um carro bem eficiente naquela década de 50. Terceira curiosidade, concorrentes do Cinquecento. Olha, a Europa, embora para a gente pareça até um bloco só, ela tem muitas diferenças culturais. Quando esse carro chegou na Itália, existiam carrinhos pequenos vendidos ali, que eram, na época era muito comum, fazer um sucesso. Você tinha o Messerschmitt, que era um carro pequenininho, e tinha o Isetta, que foi vendido, produzido no Brasil, que era ali o Isetta pequenininho, né? Mas eles na verdade não eram automóveis, né? E a Itália já tinha projetos mais antigos, como o Topolino, e a partir do Topolino, esse conceito de carro pequeno, só que para 4 pessoas, com uma mecânica mais moderna, foi aí que a Fiat começou a trabalhar no projeto do Cinquecento. Na Europa ali, principalmente na Itália, também tinha o Maggiolino, que era o Fusca, mas para falar bem a verdade, era mais o alemão que gostava do Fusca, porque nas outras nações o Fusca tinha toda aquela origem, né? Tinha aquela coisa de um projeto, do rapaz lá do bigodinho, então não era exatamente um carro tão simpático assim. Para nós no Brasil, o Fusca fez um sucesso enorme, mas na Europa e principalmente na Itália, o italiano queria um carro com a marca local, por isso que o Cinquecento fez tanto sucesso naquele princípio. Outra curiosidade desse carro, em 1950 a Fiat tinha 72 mil funcionários nas suas fábricas, né, para a produção dos seus carros. 1950. Em 60, com tanto sucesso desse carro aqui, já eram mais de 185 mil funcionários. Muita gente, e muitos deles podiam comprar, tinha linhas especiais de financiamento, para poder comprar um Cinquecento. E para você ter ideia, já nessa época, em 60, esse carro aqui tinha a versão 500 cilindradas, mas tinha a versão Sport, que já tinha 21 cavalos, que já chegava a 100 km por hora. Então a linha Cinquecento estava crescendo bastante e ela fez a Fiat crescer muito. O conceito desse carro, como carros dessa época, era assim, um carro que um trabalhador comum pudesse comprar, né, financiar e tal, colocar na sua garagem. O Fusca, o Citroën do Chevaux, o Renault Rabo Quente, depois o Renault Quattrelli, todos esses carros pequenos, eles eram desenhados, projetados para caber no orçamento das pessoas, e por isso que eles fizeram tanto sucesso depois das motos, né, depois das Vespas ali, aquelas motinhas na década de 40, quem tinha uma família
tinha que ter um automóvel, e o automóvel naquela época era um produto bem acessível. Outra curiosidade desse carro, ele atravessou ali o final dos anos 50, a década de 60, mas no final dessa década outros carros começaram a chegar e ali ele começou a perder espaço. E aí então o que aconteceu naquele momento? Depois de 3.800.000 unidades fabricadas lá na Itália, esse carrinho saía de linha e ele dava origem a um outro carro com conceito mais moderno, mecânica mais moderna, mas o conceito era o mesmo, que era o Fiat 126. E o Fiat 126 também evoluiu para o 127, e o 127 é que inspirou, todo o conceito dele, a inspiração desse carro, deu origem ao nosso Fiat 147 da década de 70. Esse carro você lembra muito bem que ele foi produzido aqui de 76 até 86 ou 87. É um carro que fez sucesso e estabeleceu a Fiat aqui no Brasil. E o motor desse carro aqui, que nós já tivemos ele 1.4, né, no Brasil, quando foi vendido aqui, era produzido no México. Aqui a gente tem um motor 100% elétrico, são 118 cavalos e 22 kg de torque. Posso te dizer que, embora seja um carro mais pesado, o desempenho dele é muito legal, rápido, né, para andar na cidade. A autonomia, como eu comentei, na prática, dá aí uns 250 quilômetros para você rodar na cidade. Mostrar para vocês aqui rapidamente o painel e os controles do 500e, com esse desenho todo clássico, né, arredondado. Ele é um carro minimalista, ele tem poucas coisas, mas é um carro com muitos itens de segurança, né? Ele tem ACC, mede a distância do carro da frente, frenagem automática, alerta de ponto cego, então ele mostra o alerta laranjinha ali. A tela dele é de alta resolução, mostra a autonomia, o uso da potência, os níveis ali de altura do farol, que você inclusive controla, né, a altura do farol que você quiser, tá vendo? 3, 2 e 1, tem esse ajustezinho que é aqui do lado esquerdo. O volante dele multifuncional, com comandos de multimídia, com comandos aqui para você atender uma ligação, encerrar o menu. E aqui a multimídia dele, que é bem legal, ela usa um outro sistema, né? Não é sistema que a gente vê nos outros carros da Fiat. Ele inclusive tem o sistema aqui de navegação também, um GPS embutido, o espelhamento que é sem fio, que vocês estão vendo aqui, a tecla Home, tudo com uma excelente resolução, né? E também tem, ó, a câmera de ré, que também é de alta resolução. Então muito bacana todos os controles do carro, fácil de mexer e tudo bem legal. A única coisa que eu não acho tão legal aqui é o botãozinho de abrir. Isso eu acho legal, isso aqui é um easter eggzinho, né? Made in Torino. E esse botãozinho de abrir a porta aqui, ó, você destrava ele eletricamente. Eu não gosto muito, mas aqui você tem todos os controles de um carro com muitos itens de segurança. Aqui dentro o 500 elétrico também tem essas linhas arredondadas, esse charminho, né, do carro original lá da década de 50 que eu expliquei para vocês. Bom, já mostrei todos os equipamentos, é um carro bem moderno, né? Embora pequenininho e tudo mais, ele tem todo o seu charme, né? E para andar na cidade, a gente sabe que é um carro muito bom, facinho de estacionar, porque ele é bem pequeno. Eu vou dizer uma coisa para vocês, 118 cavalos aqui é bastante coisa, porque é um carro pequeno, embora ele seja até pesado, né, para o tamanho dele, ele é pesadinho, mas muito ágil na cidade, um carro bem gostoso de andar, embora eu sei que seja caro, né? Quem vai comprar um carro desse, não dá para ser só esse carro em casa, na família, precisa ser um segundo, até um terceiro carro, mas a dirigibilidade dele é muito agradável, ele é pequenininho, você tem uma boa visibilidade, legal, esse teto dele, ó, que é de vidro, não é teto solar, mas é um teto de vidro, tem até inspiração no modelo antigo, né, com essa loninha aqui. Eu acho esse carro muito ágil e muito gostoso, ó. Inclusive, ó, 22 de torque, ó. Se você precisar acelerar, quiser se divertir com o 500, ele é bastante estável e ao mesmo tempo divertido, bem divertido. E esse carro aqui, que surgiu lá em 57, o sucesso dele foi muito grande na Itália, né, como eu comentei, por ser pequeno, por ser ágil, por ter manutenção barata e por ser um carro com um desenho, né, um design muito bonito.
já no final dos anos 50, década de 60, teve o Giardiniera, né, que era uma versão mais familiar, né? Tinha os Abarth, né, o Cinquecento Abarth, que também fez muito sucesso. Aí passou a década de 60 inteira, né? E esse carro foi ficando já envelhecido diante de outros carros da própria Fiat. E aí então parecia que ele ficou pequeno demais. A Fiat começou a investir em outros projetos. E aí em 1972 a Fiat lança o Fiat 126, que era um carro com aquele corte reto ali, né? Também quadradinho agora, porque a década de 70 ela era um pouco mais quadrada, farol quadrado, e esse carro substituiu o Cinquecento, ali em 72. Depois também veio o Fiat 127, bem mais evoluído. E o 127 deu origem a um carro que a gente conhece muito bem. A base é a mesma, a mesmíssima, que é o nosso Fiat 147, que chegou aqui em 1976. E para quem não é muito fã de história, saiba que o Fiat 147 ele foi um carro extremamente moderno na época no Brasil, né? Motor transversal, 1000 cilindradas, com 42 cavalos. É um carro de 800 quilos, muito leve, então ele era muito ágil. Então esse conceito da Fiat de trazer um carro pequeno e ágil, bom para a cidade, né? Maleável ali para o trânsito urbano, cabe em qualquer vaga. Esse conceito a Fiat sempre trabalhou muito bem e isso foi aprimorado nos anos 80, né, no projeto do Uno. O Uno também era um carro maior, né, era um carro com amplo espaço interno, motor de 1000 cilindradas também, mas também trazia aquela coisa do aproveitamento interno, motor transversal. Tudo isso foi aproveitado em outros projetos da Fiat. O Cinquecento foi renascer nos anos 2000, né, com esse desenho neo-retrô que eu gosto tanto, com motor a combustão, e mais recentemente também a opção de motor elétrico. Na Europa vende bem esse aqui, mas o motor híbrido vende muito mais lá. É uma pena que a gente não tenha ele aqui, porque deve ser um carrinho bem divertido de guiar, o híbrido também. Enquanto isso eu vou ficando por aqui, me divertindo bastante, porque o Cinquecento é divertido de andar, ó, e de acelerar também. E aí você vai me dizer, né, Marcos, quanto custa esse carro? De fato, ele é caro para o nosso mercado. Hoje ele custa na faixa de 215 mil reais. Você consegue comprar um Compass, né, nesse preço. Um Compass que é maior, mais espaço, mas talvez não tão charmoso quanto o Cinquecento elétrico. Ele realmente é caro, até na Europa ele é caro, mas ele vai continuar em linha lá na Europa desse jeito aqui. E na Europa eles têm a versão híbrida, que é muito legal também, e a Fiat bem que podia vender lá no Brasil. Mas com tração elétrica, com muito imposto que vem da Europa, mais bastante lucro talvez, é um carro que para mim tem o desenho atemporal e eu com certeza teria um Cinquecento elétrico na minha garagem.